Salve na cama, bom dia, boa boa tarde, tarde, boa boa noite. noite. Estamos aqui com apenas um react de... Baldur's Gate 3 é a melhor adaptação de um RPG de mesa. a melhor adaptação de Tá, mas D&D. D&D e ele é RPG. Tá, mas RPG, isso aí tem alguma coisa a ver com Ordem Paranormal? Não. Ah, não tem nada a ver. Baldur's Gate é um jogo. Um jogo que dá pra jogar, Uhum, entendeu? uhum. Videogame. E é uma Isso. adaptação disso. Vou falar bem a verdade. Antes Legal, de a gente pô. começar o vídeo, eu tô bem perdido. Mas enfim, Leandrinho, muito também não- obrigado. Eu acho que ele Obrigada, quer Leandro. me incentivar a jogar Baldur's Gate, porque eu sou muito hater de jogo de turno. Mas depois de Clair Obscur, né? João jogou Clair Obscur. Tem o quê? Tem o primeiro coisa lá no apenas uma gameplay, né? Uhum. Se quiser lá dar uma olhada. Baldur's Gate 3 é um dos poucos RPGs que Ah, do fizeram canal Nautilus. Porra, eu sou mono Nautilus. eu me sentir como eu me sinto jogando RPG de mesa. Mas antes de falar de Baldur's Gate, que aliás é um jogo com 2 milhões de palavras, então imagina só o trabalho que deu pra criar um roteiro tão complexo e conectado dessa forma. Se você já pensou em trabalhar nessa área, seja com roteiro ou desenvolvimento de games, a EBAC, Escola Britânica de Artes 2 Criativas e milhões Tecnologia, é pode te sacanagem. Eu ajudar. já não gosto de ler, eu vou jogar jogo pra jogar, não pra ler, gente. E senão eu vou pro livro. Boa, vamos fazer leitura? Ah, tá maluco. Mas enfim, rapaziada, caso você tenha interesse, cupom Nautilus aí, Escola tá? Britânica de Link na Artes descrição. Criativas. É muito estranho explicar pra alguém que nunca jogou RPG de mesa como é a experiência de sentar-se com um grupo de amigos, idealizar um mundo da imaginação e interpretar um personagem, com histórias merda. e personalidade próprias. Eu não quero glorificar o RPG de mesa aqui, explicar em voz alta faz parecer uma atividade meio boba, e talvez seja mesmo. Um grupo de pessoas fingindo ser quem não são e lutando contra monstros imaginários enquanto rolam dados. Cara, Mas se deve você ser muito conseguir massa. Mas isso pessoas fazem na vida real, pô. Come pescoço de galinha pra postar foto do iPhone 13 dele. Pessoas fazem isso na vida real. Como assim, como pescoço de galinha? Pessoas fingem ser pessoas que não são. Sim. Na vida real, pessoas fazem isso também, ainda mais na internet. Ah, sim, de ficar passando uma imagem, tipo, lá no Instagram, assim, sendo que... Olha, eu tô ajudando o mendigo dando marmita pra ele. Entendeu? Uhum, Aí fechou o vídeo e dá uma bicuda no mendigo. entendi. fingindo ser quem não são e lutando contra monstros imaginários enquanto rolam dados. Mas se você conseguir superar o desconforto inicial, superar o medo adulto de se deixar ser mais criança, um mundo inteiro se abre diante dos seus olhos e você carrega consigo boas histórias para contar, mesmo que elas sejam apenas imaginadas. Para quem nunca jogou, de forma bem resumida, um RPG de mesa é composto por um narrador, também chamado de mestre, e os jogadores. O narrador conta a Deve ser história muito para os massa. jogadores que devem decidir como agir em determinada situação. Por exemplo, chegando em uma cidade, o narrador fala que na praça alguns cidadãos estão agitados, discutindo sobre um acontecimento recente. Os jogadores podem querer saber o que está acontecendo, se envolverem na trama e assim dar continuidade ao que o narrador havia planejado. Mas antes disso, talvez eles queiram conversar com as pessoas na praça para entender melhor o que está acontecendo. Podem querer roubar os bolsos dos desavisados enquanto o bardo toca uma música, ou quem sabe eles queiram jogar um coquetel molotov no meio da praça simplesmente porque sim. Não existe um Filha limite da claro puta. para a imaginação. Essa é a graça. E o narrador que se vira improvisando. As possibilidades infinitas Caralho. misturadas com O mestre, o narrador, deve ser o mais... Tem que ser o mais pica, né? Aham, eu também acho. Que sabe ele ir com tudo, falar certinho, não gaguejar. E dependendo da resposta das pessoas que estão jogando, ele tem que ir moldando, tá ligado? É. improviso Massa, e cara. entrosamento de todos na mesa é o que faz de RPGs de mesa tão especiais. É o que acaba gerando histórias que você vai se pegar contando pra outras pessoas muitos anos após aquela aventura ter acabado. É tipo uma coceirinha, sabe? Alguma coisa acontece com o nosso cérebro quando interagimos da forma que interagimos em um RPG de mesa que transmite sentimentos de nostalgia e saudade. Quase como se as histórias que vivemos no mundo da imaginação fossem reais. Eu pessoalmente acho que videogames nunca vão sanar essa coceirinha da mesma forma que RPG de mesa conseguem. É algo interno, inerente da interação humana direta e pessoal, que faz esse jogo meio bobo ser tão especial. E justamente quando a barreira da imaginação é ultrapassada, no sentido de que o que era imaginado agora está disposto na tela, que essa magia se quebra. É diferente você imaginar estar em uma cidade com seus amigos e ver essa cidade construída digitalmente na sua frente. Algo Massa. se perde. Caralho! Mas isso não significa que não se ganhe algo também.
Baldur's Gate 3 é o novo grande RPG inspirado em aventuras de RPGs de mesa. Até mais do que isso. Baldur's Gate 3 usa os exatos mesmos sistemas de D&D, mais especificamente da 5ª edição, para conduzir suas mecânicas. D&D, que hoje pode ser considerado o sistema de RPG de mesa mais famoso do mundo, graças a uma explosão de criadores jogando em live, como Critical Role, que se tornaram tão grandes que as aventuras do time de dubladores foram transformadas até em animação com Vox Machina na Amazon Prime. Recomendo muito. Graças também a um filme que muita gente amou e o Henrique achou só ok, cada um, né? E até Stranger Things ajudou nessa popularidade. O Devorador de Mentes. E que merda é essa? É um monstro de uma dimensão desconhecida tão antigo que nem conhece seu verdadeiro lar. Ele escraviza raças de outras dimensões, dominando os cérebros delas com seus poderes psionicos avançados. Ah, por favor. Tem uma piroca na mão. Isso não é real, é um jogo de criança. Não é um manual. O fato é que RPG de mesa nunca esteve tão Cara, em alta. que foda! E talvez isso explique o Mas sucesso vamos ver em absoluto breve. de Baldur's Gate Stranger 3, Things. atingindo quase 900 mil jogadores simultâneos na Steam e vendendo mais de 5 milhões de cópias. E olha que no lançamento desse vídeo, ele acabou de sair para PS5 e nem tem data para Xbox Series ainda. Mas eu acho que não só a popularidade de D&D explica o sucesso de Baldur's Gate 3, até mais do que isso. O que explica o sucesso do jogo é a sua qualidade e a sua capacidade de chegar tão próximo de sanar aquela coceirinha dos RPGs de mesa que mencionei antes. Baldur's Gate 3 começa com você e mais algumas pessoas sendo capturadas por Mind Flayers e tendo um verme colocado na sua cabeça através do globo ocular. Mas um ataque de um grupo de montadores de dragões Ai, que permite que horror! você e seu grupo fujam. Agora livre, mas com uma larva morando na sua cabeça, você e os outros sobreviventes decidem se unir para buscar uma cura. Essa é a premissa básica para justificar o porquê de um grupo tão distinto de pessoas se unir, e ela funciona muito bem. Você pode viajar pelo mundo com 3 companheiros que compõem seu grupo e um personagem principal que pode ser criado do zero por você, como o meu bardo Draconato de Latão que foi expulso de casa por querer ser artista, ou pode ser um Você queria até a história? dos personagens de origem, pré-definidos pelos desenvolvedores com histórias próprias. O especial em Baldur's Gate 3 não é sua premissa nem suas quests, mas as possibilidades que o jogo te permite ao interagir com esses lugares e histórias. Seja durante o combate, durante a exploração ou interagindo com NPCs, as possibilidades são tantas que mesmo você não sendo capaz de fazer tudo aquilo que imagina, existem oportunidades suficientes para exercer sua criatividade que em muitos momentos eu me sentia jogando RPG de mesa. Esse jogo é multiplayer? Cara, que Pô, esse jogo massa. multiplayer, se tivesse, seria bala. Pra gente jogar, né? Pô, É, amor. eu e você criar um grupo. Que eu Jogar. vou ter meu PC lá, né? Você pode entrar nos porões de uma ruína arrombando a tranca de um alçapão nos fundos, pode entrar quebrando o chão e caindo em uma sala, entrar por uma porta do outro lado do mapa, ou pode enganar um dos bandidos que entraram lá antes para deixar você entrar pela porta da frente. Sempre existem formas diferentes de resolver determinados problemas, a maioria deles envolve conversar com pessoas ou procurar por rotas alternativas que recompensam os mais atentos. Você pode convencer uma dupla de amigos que acabaram de perder o líder por um urso coruja a entrarem no ninho do monstro novamente e arriscarem a vida, para no processo você poder se esgueirar e roubar o valioso ovo de urso coruja do ninho, enquanto os dois coitados são dilacerados pela criatura. Você pode convencer eles a ir embora, coitados, ou pode atear fogo nos dois, por que não, né? Pode entrar na caverna e conversar com a criatura, sim, você pode falar com animais, que fala que ela só tá protegendo seu filhote. Você pode simplesmente matar a criatura e seu filhote, seu monstro, ou você pode usar mão mágica para tentar roubar o ovo sem que ela veja, e se você explorar melhor os arredores, vai descobrir uma toca pequena que leva para a parte de cima da caverna, onde fica mais fácil ainda roubar o ovo. Ou você pode simplesmente deixar o ovo pra lá, né? Que fixação com esse ovo, hein? Essas são apenas as possibilidades Só quer que eu pegar no pensei. ovo, Provavelmente existem Da mais. Você pode entrar em um hora. acampamento Goblin pela porta da frente, convencendo-os de que você é um grande amigo da galera. Você pode se esgueirar por cima, onde os guardas estão bêbados demais para oferecer qualquer resistência. Você pode sair matando geral. Você pode ajudar uma Goblin a fugir do acampamento de druidas e com isso ela te ajuda a entrar no acampamento de Goblins, ou quem sabe até se aliar aos Goblins e matar todo mundo que tá no acampamento dos druidas. Cada um com sua moralidade, não tô aqui pra julgar ninguém. Essa, no caso, é uma das quests principais do Esse ato eu já 1. sei o E que diferente eu ia dos fazer. objetivos mais opcionais que você mesmo acaba criando pelo caminho, como dedicar tempo demais na tentativa de roubar o ovo de um urso coruja ou assaltar a casa de uma bruxa da floresta, o acampamento de Goblins não pode ser evitado. Pelo menos eu acho que não. Pensando bem, acho que você pode só ir embora, mas enfim, a quantidade gigantesca de NPCs, todos com diálogos e animações próprias, que inclusive foram gravados com captura de movimento, esse jogo é insano, traz uma variedade tão grande de histórias e ideias que transformam mesmo as quests mais guiadas em momentos únicos para cada jogador. Que tal tocar uma música para animar todos os seus novos amigos Goblins enquanto você faz a limpa no acampamento com o ladrão? Ou quem sabe chamar 3 ogros, que você de alguma forma convenceu a te ajudarem, para arrebentar todo mundo na porrada?
Ou que tal dar um empurrãozinho no Goblin na beira de um precipício? Pode parecer meio bobo, mas essas possibilidades, às vezes meio idiotas ou meio sem sentido, é o que fazem de RPGs de mesa tão especiais. E elas fazem parte do DNA de Baldur's Gate 3 também. Os sistemas em Baldur's Gate 3 permitem essa esse sistema eu criatividade, acho da as hora. ferramentas necessárias para os jogadores exercerem. Porque é um jogo que não te deixa preso. Eu não gosto quando o jogo te deixa preso. Como assim, preso? Igual, por exemplo, você tem que matar a pessoa. Uhum. Ou você não pode passar por aquela porta. Aquela porta é trancada, tem uma porta, mas a que porta te dá você opções. não abre. Uhum. Entendeu? Você tem várias opções, você Eu não gosto fica também. preso, você pode fazer o que você quiser e cada lugar que você escolher vai ser uma história diferente. Eu gosto disso também. Mas com isso é ruim porque você pode acabar perdendo o que teria acontecido. Se você tivesse feito outra coisa. Igual em Red Dead lá no final tem essas opções. Aham. Entendeu? Mas eu acho isso muito foda. Sua criatividade estão aqui, mesmo que algo possa quebrar o jogo, mais especificamente essas habilidades: saltar, empurrar, arremessar, esconder-se, arma corpo a corpo improvisada e impregnar arma. Todas essas são habilidades comuns de todos os personagens. Enquanto elas podem parecer meio sem utilidades, elas trazem esse leque de possibilidades que com o tempo você começa a agradecer por elas existirem. Quer mais um exemplo? Você pode pegar um Goblin e arremessar em outro Goblin. Como não amar? Eu poderia passar o resto desse vídeo dando exemplos. Os sistemas que constituem Baldur's Gate 3 são praticamente os mesmos de D&D. As características dos personagens, perícias, atributos, magias e até a rolagem de dados. Pode parecer um pouco desnecessário seguir tão fielmente esses sistemas, afinal são jogos em mídias totalmente diferentes, mas eu sinto que por serem sistemas abertos, incentivando a interpretação dos jogadores, acaba ajudando mais do que limitando o time da Larian. Dados ainda são rolados, mas apenas quando eles fazem sentido. Mais do que encontrar aquela espada mais 2 encantada, D&D e consequentemente Baldur's Gate 3 é sobre momentos meio inúteis. É um jogo sobre rolar percepção, escalar uma rede, se jogar em uma estrutura suspeita que talvez te leve à morte, para encontrar um colar escondido e ao pegar descobrir que é só um colar de ouro comum. Não é sobre a recompensa, mas sobre o caminho para chegar até ela. Essa rolagem de percepção é feita automaticamente no jogo digital. Eu chamo de rolagem de dado passiva. Ela acontece sempre que você vai trilha atacar boa, alguém, cara. precisa passar por algum teste de percepção, sobrevivência, investigação, etc. Ou quando você precisa executar algum teste de resistência. Mas existem também as rolagens ativas, quando você tenta enganar algum NPC, por exemplo. O dado aparece na tela, trazendo aquela antecipação, aquela ansiedade pelo melhor resultado possível ao rolar, com direito a modificadores e tudo mais. Você tem que lidar com a situação complicada que se meteu depois de rolar um erro crítico, ou só voltar ao save. Mas Baldur's Gate 3 é um ótimo jogo para exercitar o desapego, justamente por trazer tantas possibilidades criativas para você sair de enrascadas que você mesmo se meteu. Ao automatizar aquilo que não precisamos ver e mantendo fiel aquilo que faz de D&D um jogo tão divertido, esses sistemas parecem feitos para um jogo digital, ao mesmo tempo que tenta incorporar um pouco da liberdade, com sistemas simples para trazer a infinitude da nossa imaginação para um jogo real, com limitações reais. Baldur's Gate 3 consegue passar alguns dos sentimentos que sinto quando jogo RPG de mesa com meus amigos, especialmente quando estou jogando ele em modo cooperativo. O que se perde ao transformar um RPG de mesa em digital é o infinito da imaginação e a pessoalidade dos momentos que dividimos durante as sessões. Mas o que se ganha é a concretização das possibilidades. É poder conhecer um mundo bem realizado por alguém, que mesmo limitado, ainda permite expressar sua criatividade. Baldur's Gate 3 é como uma janela para um universo da imaginação. Você não consegue ir até lá pessoalmente e interagir com o que bem entender da forma que quiser. Mas é um mundo tão bem realizado que mesmo olhando de fora, é impossível não se sentir parte de uma grande aventura. Imagina, amor, fecha o olho. Estamos num RPG de mesa de One Piece. Você é uma capitã de um navio. Eu sou o capitão de um navio. A gente é muito amigos desde criança. A gente, desde pequeno, antes dos navios, a gente era crescido na mesma vila. Considerado irmãos. Aí a gente vai pra nossa jornada. Você vai, vira capitã primeiro que eu. Depois eu vou lá e faço a minha tripulação. Nós tá indo atrás de One Piece. A gente viveu anos se apoiando. Só que sobrou somente eu e você, nossas tripulações, em busca do One Piece. E para conseguir One Piece, tem que sacrificar alguém muito importante. Então nisso, eu e você tem que acabar morrendo pra outra pessoa conseguir Pronto. o One Piece. Virou novela. Não, vai, fecha o olho. Daí imagina, você tem a opção de talvez, nesse caso, o que você escolheria? One Piece ou deixar eu pegar One Piece? Mas a gente não tem que se matar? Sim, ué. Mas nesse caso, você iria numa luta?
Ou você, por tanta consideração, você não teria coragem de lutar e se sacrificaria? Tem essas opções? Não, me sacrificar por você já é outra parada. Não. Eu talvez por consideração eu deixaria ir embora. Não. Mas Amor, eu tenho que me sacrificar? não tem mais volta. Eu tenho que me sacrificar? Ou lutar até a morte contra eu, Aí eu lutaria. entendeu? Tem nesse ponto. Aí é cada um com seus problemas. Aí, no caso, e se eu fosse lutar também, a gente jogaria os dados. Pra ver quem ganharia e por aí vai. Uhum. Porém, como eu te amo muito, diferente de você, eu me sacrificaria. Porque o meu One Piece era você. Aí, no caso, você vai lá e encontra o One Piece. Porém, eu já estou morto na história. Você não vai ter mais Mas aí eu. não ia mais valer nada pra mim, One Piece. Pra mim, eu já estaria morto na história. Pra mim não ia mais valer Entendeu? One Piece se você, que é o Puta que amor da minha pariu! vida, estaria morto, uai. Eu vou ser um mestre de RPG, mano. Muito foda. Sai, porra. Então, Opa, acabou? Não acabou não, porra. Pensei que tinha acabado. Acho que aqui é agradecimento, talvez. Acabou, verdade. Um dia nós vamos jogar um RPG de mesa. Ah, eu acho que deve ser. Você viu ali eles na mesa sentados que tinha alguns que estavam caracterizados e tudo? Mas você muito entendeu bom. o ponto aí? Hum. Como que funciona o RPG? É questão das escolhas. Você pode escolher isso, isso e isso. E você pode usar a sua criatividade. Dependendo do que você escolher, vamos no dado. Entendeu? Puta que pariu, muito foda. Leandro massa, Sugoi, cara. muito obrigado, Muito tá? Por obrigada, esse Leandro. vídeo. Nautilus, gostei muito como você explicou e, querendo ou não, deu um pouquinho mais de vontade de jogar Baldur's Gate. E um dia a gente vai jogar RPG com o Leandro. Será? Será, Leandrinho? Será que vamos? Vídeo original na descrição, espero que você tenha gostado do vídeo. Ali, último vídeo aqui pra você se inscrever. E não se esqueça. A gente sempre volta.